Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi um dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Nós vamos ler Gênesis capítulo 27. Bom dia, meu povo. A paz do Senhor, bom dia. Bora lá. Gênesis 27. Isaque abençoa Jacó. Tendo Isaque envelhecido, os teus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Estou velho e não sei da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu do campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouvi o teu pai dizer ao teu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele coma e abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo. Fazendo-o de tolo, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a sua maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga para mim. Então ele foi. Apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida muito saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe com as suas mãos a parte lisa, o pescoço, nas peles de cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa que tinha feito. Ele se dirigiu ao seu pai. Meu pai, respondeu ele. Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse: Sou Esaú, o seu filho. Seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para você e me abençoe. Isaque perguntou ao seu filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Senhor Deus me deu ela no meio do caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que possa apalpá-lo e saber que você realmente é o Esaú. Jacó se aproximou do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Então ele disse: Meu filho, traga-me a sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó trouxe ao seu pai e comeu também. Trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, me dê um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o céu do orvalho como a riqueza da terra, como muito cereal e vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos. E curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó,
Mal tendo ele saído da presença do pai, o seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe seu pai e disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou seu pai e disse a Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e abençoei, e abençoado será. Quando Esaú ouviu essa palavra, o seu pai deu um forte grito, cheio de amargura, e implorou seu pai: Abençoe a mim também, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com a razão que o seu nome será Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao seu pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Eu constituí Senhor sobre você e a todos os seus parentes tornei servos dele. E a ele supriu o cereal de vinho. Que é que eu poderia fazer por você? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. E o seu pai Isaque lhe respondeu: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quanto você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. A fuga de Jacó. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ela mandou Jacó, o seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que fez, mandarei buscá-lo. Porque perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolheu a esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como esta, perderei minha razão de viver. Nós temos um problema grave nesse texto chamado paternidade. O filho criado de forma matriarcal e o outro filho com buraco na paternidade. Mas antes que eu conte e explique exatamente isso para vocês, eu quero chegar a uma conclusão aqui, nós todos. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. As pessoas, elas acham que podem fazer quebras de aliança. Eu acho muito engraçado isso, de verdade. Meu Deus, quanta coisa maluca passa na cabeça das pessoas. Anota uma coisa que eu vou falar. Tatua ela na tábua do teu coração. E nunca mais deixe de observar isso que eu vou dizer a vocês. Uma aliança feita com Deus. Depois que ela é feita com Deus, ela é confirmada. Então, Isaque chama Esaú e fala: me prepare um guisado, eu vou morrer. Me prepara ali uma comida, me serve a comida que eu vou te abençoar. Rebeca escuta, conta pro filho preferido. O filho preferido vai lá, pega a caça, eles armam um plano, uma cilada, né? Jacó engana mais uma vez toda a situação, mas dessa vez com a ajuda da mãe, que amava ele muito mais do que Esaú, que protegia. E eu vou falar aqui uma coisa com vocês. Prestem bastante atenção. Isaque vem e dá uma bênção para Jacó, dizendo que as terras dele serão férteis, que o irmão vai se curvar a ele, que o irmão vai servir ele. Presta atenção. Eu falei presta atenção umas 50 vezes. Porque as pessoas estão ficando malucas com esse negócio de aliança.
de quebra de aliança, de oração. Isso não existe. Uma aliança feita perante Deus, ela é confirmada. Então Isaac vai lá e abençoa o filho Jacó, achando que é Esaú. E ele diz, presta atenção, que o Senhor Deus conceda do céu o orvalho da terra e a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você, os filhos da sua mãe. Maldito seja o que te amaldiçoarem, e bendito sejam os que te abençoarem. Vocês têm noção? Nesse meio termo, quando ele termina de abençoar Jacó, que estava enganando ele, não era nem legítimo aqui. Ele vai embora, Esaú vem. Pai, aqui o guisado, come. Não, peraí, quem é que estava ali? Jacó nos enganou. Então Esaú fica revoltado, porque já era a segunda vez que Jacó corria atrás do que era dele. E ele fala, pai, me abençoa. Pai, não tem nenhuma bênção aí para mim. Ele fala, filho, a bênção que eu lancei, a responsabilidade que eu tenho diante de Deus é grande. Uma aliança feita com Deus, ela é confirmada. É como se ele falasse isso aqui para Esaú. Eu vou te abençoar. Então ele diz, sua habitação será longe das terras férteis. Ó, a bênção de um é a terra fértil. E a bênção do outro, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho. Que do doce e alto céu, que doce não, gente, que desce do alto céu, você viverá por sua espada, ou seja, ele vai ter guerra por todos os dias da vida dele, será guerra. E você servirá ao seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço esse jugo. Olha o que Isaac fala para Esaú. Sabe por que ele não dá uma bênção igual? Porque eu já disse a vocês, uma bênção, uma aliança, depois de feita, ela é confirmada. Eu só posso fazer quebra de aliança, quebra de alma, se eu faço isso diante de iniquidade. Eles não fizeram aqui perante Deus. Já que eles fizeram aqui perante Deus, não tem como. É impossível fazer essa quebra de aliança. Foi prometido perante Deus. Agora, vocês param aqui para pensar comigo. Você promete algo diante de Deus. Você faz uma promessa para Deus. E, ai, não quero mais. Ai, não deu certo. Ah, não, vou desistir. E você quer quebrar. Gente, não funciona. Toda aliança feita por você mesmo, toda aliança feita no âmbito de iniquidade, você pode quebrar. Agora, uma aliança feita por Deus, ela é confirmada. Apesar da dor de Isaac, ele sabia que ali ele tinha feito uma aliança, jogado uma bênção por causa de Deus, em nome de Deus. E ele não ia quebrar a aliança dele. Vocês viram que se chama isso aqui? Isso aqui se chama temor do Senhor. Uma pessoa que teme a Deus de verdade, ela jamais vai fazer uma meleca dessa. Jamais. Ela jamais vai brincar. Isso é manipular, isso é feitiçaria. Orações de feitiçaria. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Aí tem um monte de gente que fez alianças perante Deus e tá fazendo quebra de aliança. Meu Deus. Vocês não têm temor ao Senhor, não? Ah, tá doendo, tá doendo? Tá doendo. Tá chorando, tá chorando. Tá ruim, tá ruim. Mas se tu fez uma aliança perante Deus, se você acha que você pode ficar quebrando essa aliança, você está muito enganado. Você não pode quebrar essa aliança. Tá bom? Vamos continuar. Então, nós temos um problema aqui. Nós temos um problema que Rebeca amou Jacó desde que Jacó nasceu. Mas Isaac amou Esaú desde que Esaú nasceu. E veja bem, a bênção era sobre Esaú, não era sobre Jacó. E mesmo assim, Isaac, por respeitar a aliança, ele não dá outra aliança ele não dá outra bênção do tamanho da bênção de Jacó para Esaú. Porque ele sabe, ele temia o Senhor, ele foi ensinado o temor do Senhor.
Nesse plano, nessa confusão, durante a fuga de Jacó, Rebeca manda Jacó para a terra lá do irmão dela, que ele também vai ser passado a perna, porque ele plantou, então ele vai colher, que daqui a pouquinho a gente vai ver isso também. Mas ele manda ele para lá pelo principal motivo de que ela não queria que Jacó literalmente se casasse com uma hitita. Porque eles estavam sofrendo, eles que eu falo, Isaac e Rebeca, eles estavam sofrendo tanto nas mãos das noras hititas que ela falou, eu não quero. Eu não tenho condições emocionais de enfrentar mais nora insuportável. Então eu quero que que você corre, vai pra terra lá do meu irmão e vê se você casa com alguém lá. Foi mais ou menos assim que ela fala pra ele. Pra justamente, quando eles forem casar, ela tava querendo repetir um padrão que ela viveu e que funcionou. Ela, olha, funcionou assim, meu filho, vai pra lá. Vai pra lá que lá vai ter uma mulher pra você. Eu não quero. Eu digo pra vocês que isso é verdade, que olha aqui. Versículo 46. Então Rebeca disse a Isaac. Então Rebeca disse a Isaac, isso mesmo. Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre essas mulheres da terra, entre as mulheres hititas como essas, perderei a razão de viver. Ela amava aquele menino, já era um rapaz. E aí Esaú já tinha feito uma péssima escolha. Esaú, ele era cercado de péssimas escolhas. E Jacó, ele, por mais que ele fosse um enganador, ele estava indo no caminho da promessa. Às vezes a pessoa pensa, eu sou tão suja, eu sou tão impuro. Será que um dia Deus pode me limpar? Gente, se Jacó passou a perna no irmão 2 vezes, passou a perna no pai, era super protegido pela mãe. Ele teve um encontro com Deus e mudou a sorte dele de Jacó, que era para enganador, que é Israel, terra bendita do Senhor. Para você e para mim, é fichinha Deus mudar a nossa sorte. Juliana, será que tem jeito para mim? Tem e tem muito. Qual a única coisa que você precisa fazer é entender sobre o temor do Senhor, querer o temor do Senhor, desejar o temor do Senhor. É o temor do Senhor quem vai mudar a tua sorte. Assim como Jacó um dia que teve que ter um encontro com Deus e Jacó teve que acertar todos os pontos dele. Ele lutou contra o anjo e ele prevaleceu. Então, assim, existe a possibilidade real de Deus mudar a sua vida, de Deus transformar a sua sorte e fazer de você um vaso novo. A única coisa que você precisa é querer, é se entregar, é viver, é abandonar. No dia que Jacó abandona todas essas bagunças dele, ele tem a sorte mudada por Deus. Deus, ele quer que você pare agora e pegue o caminho de volta. E o caminho de volta ele é feito com base no temor do Senhor, não na sua vontade, não no seu prazer, não na sua necessidade, mas sim no temor do Senhor. Vocês entenderam? A gente precisa saber que não importa o que a gente faça, não importa. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, eu ouso te dizer, Deus pode sim mudar a sua sorte. Juliana, você não tem noção do que eu fiz? Pode. Juliana, você não tem noção do que eu aprontei? Pode. Não limite o poder de Deus. Ele transformou um enganador em uma terra fértil. Quanto mais eu e você. Acaso há algo demasiadamente impossível para Deus? Não. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe nenhuma circunstância que Deus não possa transformar. O problema é que a gente vê assim em nossa vida, a gente acha, isso aí acabou. Não. Não é isso aí, acabou. Deus pode reescrever a sua história. A gente vai ver que Jacó ainda passa por poucas e boas. Porque ele vai colhendo, gente, o que ele plantou. Ele está plantando aqui. Ele só plantou até agora. Daqui para frente, a gente vai ver que ele começa a colher. Tanta confusão na casa dele. Vocês vão ver.
Nos próximos capítulos é só treta atrás de treta. Se a gente achava que a confusão estava aqui, a confusão está daqui para frente, na verdade. Mas tudo isso foi para ele ver e ele se voltar ao Senhor e entender quem era o Deus dele. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó, ele achava que ele só precisava de obedecer à mãe dele. Estava tudo certo. Não. Sabe o que acontece aqui? Acontece aqui que como Isaac amava muito Esaú, ele deixava Jacó de lado. Por que vocês acham que Isaac queria ser o primogênito? Porque ele queria o amor de um pai. Por que vocês acham que Isaac obedeceu a mãe dele e foi lá, fez a caça, entregou para a mãe dele fez um guisado e ele levou para o pai para receber a bênção? Porque a única coisa que Jacó queria era o amor de um pai. Jacó passou a perna no irmão. Jacó passou a perna no próprio pai, só porque ele queria receber o amor de um pai. Receber a bênção de Isaac representava para Jacó receber o amor de um pai. Ele recebeu de forma fraudulenta, porque não era para ele, era para Esaú. Sabe o que acontece depois disso aqui? Daqui a alguns anos, Jacó vai ter um problema sério e ele vai receber o amor de um pai. Sabe por que sabe por que Jacó se torna Israel? Ele se torna Israel porque é o dia que ele tem uma ressignificação na paternidade dele. E ele entende quem é o pai dele. Ele entende que Deus é um pai que cuida, é um pai que zela e é um pai que transforma a sorte dele. Ele entende num dia, eu vou falar com vocês, em um dia determinado, que é quando ele luta com o anjo. Ele está lutando com o anjo porque ele necessita ser aceito pelo pai. E o anjo muda o nome dele para dizer: ô Jacó, você fez tanta maluquice, você fez tanta besteira por causa do amor de um pai. Deus me mandou aqui. Toma. E ali ele se torna a nação bendita do Senhor. E ele é o pai, né, de toda essa bagunça que a gente vê hoje. E ele tem 12 tribos, que são os 12 filhos. E a história de Cristo passa por ali. Ele teve um resgate tão grande na paternidade dele, que o Salvador nasceu em um dos descendentes dele, na tribo de Judá. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nos alinhe a tua vontade. Senhor, que nós possamos entender, viver e crer no teu santo temor. Nos batize com o teu santo temor, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ser pessoas cheias e transbordantes do teu Espírito Santo. Nos realinhe a tua vontade e nos faça perceber qual seja a altura, a largura e a profundidade do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero falar uma coisa para vocês antes que a gente termine. E às vezes parece tão distante o que eu vou falar, mas não é. Você tem um pai. Você tem um pai. Talvez as coisas aconteceram na sua vida assim, não como de Jacó, mas tão bagunçado quanto, ou um pouco mais. Mas tudo isso aconteceu porque talvez você queria o amor de um pai, você nem tinha o amor de um pai. Então sua vida está toda virada de cabeça para baixo. Mas você tem um pai. Você tem um pai. Um pai que cuida, um pai que zela, um pai que nunca te abandonou. Você só está vivo até hoje porque você tem um pai. Você só respira porque você tem um pai. Você só tem as coisas que você tem porque você tem um pai. E ele nunca te abandonou. Vai existir um dia em que você vai ter que ter um encontro com Deus. E nesse dia você vai entender que você tem um pai. O encontro de Jacó vai levar um tempinho ainda para acontecer. Eu não sei quanto tempo vai levar o seu tempo. Mas eu já quero deixar certo na sua mente e no seu coração que você tem um pai. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar o devocional de Gênesis. Eu acho tão empolgante o livro de Gênesis.
ele revela tantas coisas que acontecem hoje no mundo. Eu amo. É realmente a direção que a gente precisa para entender muitas coisas, inclusive de hoje em dia. E é o primeiro livro da Bíblia, é um livro que abre toda a história do cenário de Deus. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.